Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Santos Brasil Participações, referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o diretor-presidente Antônio Carlos Sepúlveda, o diretor econômico, financeiro e de relações com investidores Daniel Pedreira Doria e o diretor comercial Ricardo dos Santos Buteri. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Santos Brasil Participações. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.santosbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o Santos Brasil Participações, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Santos Brasil Participações, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações altamente disponíveis para Santos Brasil Participações. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Santos Brasil Participações e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel Pedreira Doria, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Espero que estejam bem. Agradeço aqui a presença em mais uma teleconferência da Santos Brasil. Comigo estão participando da conferência o Antônio Carlos Sepúlveda, diretor-presidente da companhia, também o Ricardo Buteri, o nosso diretor comercial. A pandemia, da Covid-19 marcou o ano de 2020, quando enfrentamos uma crise sanitária sem precedentes, com graves reflexos econômicos. Na Santos Brasil, aquela perspectiva animadora no início de 2020 logo se transformou em incerteza, cautela, senso de preservação do negócio, sobretudo da liquidez financeira. Felizmente, encerramos o ano com um quarto trimestre forte, sólido, com crescimento em praticamente todas as linhas ano contra ano, boas margens operacionais e com os volumes de contêineres movimentados acima dos níveis pré-crise. Ao longo do ano, lançamos mão de diversas ações comerciais para mitigar a perda decorrente da diminuição dos volumes operados, outras tantas para reduzir custos e despesas administrativas e também aquelas para preservar e fortalecer o caixa. O plano de continuidade de negócios da companhia foi bem sucedido e se mostrou fundamental para que todas as unidades de negócio da Santos Brasil continuassem operando ininterruptamente, garantindo a integridade física de nossos funcionários e parceiros. Do ponto de vista organizacional, a Santos Brasil sai fortalecida e mais eficiente deste processo. Se pudermos apontar uma silver lining em 2020, seria a resiliência do Porto de Santos, que apresentou crescimento de 2,7% no volume de contêineres, puxado sobretudo pelas exportações de commodities, como açúcar, café e
carnes congeladas. E, principalmente no quarto trimestre, em função do peak season tardio, experimentamos uma forte recuperação também nos volumes de contêineres de importação. Ao todo, foram 37 escalas extras no último trimestre do ano, das quais o Tecon Santos conquistou 22 extracalls, quase 60% do total, com importante impacto positivo sobre o market share da companhia no Porto de Santos. No quarto trimestre de 2020, o Tecon Santos cresceu 6,2% ano contra ano, porém insuficiente para compensar as perdas de volume observadas ao longo dos segundo e terceiro trimestres de 2020, os mais afetados pela pandemia. No agregado do ano, o Tecon Santos movimentou 937.424 contêineres, o que representa uma queda de 7,8% em relação a 2019. Isso se explica justamente pela maior exposição do nosso terminal ao fluxo de contêineres de importação, quando comparado a outros terminais no porto. Nas demais unidades portuárias, destaco o crescimento de 11,8% do Tecon Vila do Conde na movimentação de contêineres no quarto trimestre de 2020, assim como o expressivo aumento de 47,2% do terminal de veículos, também no quarto trimestre de 2020, ambos em comparação ao quarto trimestre de 2019. Já o Tecon Imbituba apresentou queda de 42% ano contra ano no quarto trimestre de 2020, por causa da menor circulação de arroz no mercado doméstico via cabotagem. Por outro lado, o terminal de carga geral de Imbituba cresceu 47,9% neste último trimestre, estimulado por novos contratos de embarque de celulose e alimentos. As operações de armazenagem da Santos Brasil Logística cresceram 6,9% no quarto trimestre de 2020, influenciado pelas escalas extras no Porto de Santos e pelo reaquecimento da atividade industrial, sobretudo do setor automotivo. Em 2020, a SBLog apresentou queda de 17,4% no volume de armazenagem, seguindo a retração das importações no Porto de Santos e, por consequente, a redução da base de captação de contêineres destinados à armazenagem. Um ponto positivo a observar é que a queda da receita líquida da Santos Brasil Logística foi inferior à queda do volume armazenado, decorrente do aumento do ticket médio, com um bom mix de carga fracionada, da renegociação de contratos e de uma maior diversidade de serviços logísticos ofertados. Por exemplo, operações in-house, entreposto aduaneiro, cross-docking. Indo aqui para os destaques financeiros, a companhia apresentou um crescimento de 13,2% na receita líquida consolidada no quarto trimestre de 2020, quando comparado ao mesmo trimestre de 2019, reflexo da recuperação de volumes que mencionei há pouco. Em 2020, a receita líquida consolidada alcançou aproximadamente 930 milhões de reais, queda de 4,4% em relação a 2019, inferior à redução dos volumes movimentados pela Santos Brasil. Esse aspecto positivo só foi possível pela renegociação de preços em diversas unidades de negócio, inclusive no Tecon Santos. O EBITDA da Santos Brasil cresceu 15,3% no quarto trimestre de 2020, comparação ano contra ano. Em 2020, o EBITDA consolidado somou cerca de 212 milhões, o que representa uma retração de 4,4% em relação a 2019, mas com a mesma margem, de 22,8%. Ganhos de eficiência e redução de custos e despesas se mostraram fundamentais para a manutenção da margem EBITDA, apesar dos desafios enfrentados em 2020. No bottom line, a companhia reportou um lucro líquido de 14,3 milhões no quarto trimestre de 2020, que representa uma variação positiva de quase 40% ano contra ano, mas, de todo modo, apuramos um prejuízo líquido de 13,8 milhões no exercício social de 2020. Em termos de caixa, encerramos um ano com caixa líquido de 637,3 bilhões. A desalavancagem financeira da companhia permite a realização do ciclo de investimento do Tecon Santos, bem como possibilita a execução do planejamento estratégico da companhia, que contempla a expansão inorgânica de seus negócios, inclusive. Em 2020, aplicamos mais de 200 milhões de reais no nosso principal ativo, o Tecon Santos, totalizando um capex de 331,6 milhões entre 2018 e 2020. Esses recursos, eu sempre lembro,
asseguram a vantagem competitiva do Tecon Santos, inclusive propiciando a operação simultânea de até 3 navios da classe New Panamax, com capacidade para transportar até 14 mil teus. Aliás, no final de fevereiro deste ano, a Marinha do Brasil homologou o Porto de Santos para receber navios de 366 metros, que serão as maiores embarcações a navegar na costa leste da América do Sul. Isso deve amplificar a vocação do Porto de Santos como principal destino de contêineres no país, ressaltando a própria importância estratégica de um ativo como o Tecon Santos, cujos investimentos somente elevarão a capacidade, a produtividade e eficiência do nosso terminal. Já caminhando para o final das minhas considerações iniciais, gostaria de destacar 2 temas. O primeiro é a agenda ESG da companhia, que congrega as nossas iniciativas de sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa. Já estamos na 12ª edição anual do nosso relatório de sustentabilidade, sendo o 7º a seguir as diretrizes da Global Reporting Initiative, que é o GRI, né? E o 3º no padrão Standards. Desde 2019, passamos também a publicar a matriz de materialidade da empresa, melhor alinhando as informações divulgadas nesse relatório aos interesses dos stakeholders. Esse conjunto de valores orientam a gestão de nossos negócios. Estamos convencidos que tais ações criam oportunidades de crescimento mais sustentáveis, incentivam a atração e retenção de talentos, além de aprimorar a gestão de riscos inerentes aos negócios da companhia, inclusive com redução do custo de capital. Inclusive, em 2020, as ações da Santos Brasil foram selecionadas para integrar a carteira do índice S&P B3 Brasil ESG, lançado em conjunto pela S&P Dow Jones e pela B3. O outro ponto de destaque aqui se refere à própria expansão da Santos Brasil. Estamos confiantes que, dentro das atuais condições de mercado, o ano de 2021 marcará a retomada da trajetória de recuperação dos resultados operacionais e financeiros da empresa. O principal indutor virá da reprecificação dos serviços prestados, sobretudo no Porto de Santos, em especial a partir da renegociação do nosso principal contrato. Vislumbra-se em Santos um equilíbrio sadio entre oferta e demanda. A companhia também deve se beneficiar do reaquecimento da atividade econômica, que estimulará um aumento dos volumes operados e uma melhora no mix de contêineres movimentados. Em paralelo a isso, a companhia está perseguindo oportunidades de avançar em avenidas inorgânicas de crescimento, cujos pilares incluem ampliar a presença no segmento de contêineres, acelerar o plano de negócios da Santos Brasil Logística através da prestação de serviços logísticos e portuários integrados e, por fim, expandir a atuação da companhia para segmentos de cargas adjacentes, em complemento às cargas containerizadas. Os recursos auferidos no follow-on realizado em setembro do ano passado, onde captamos cerca de 790 milhões de reais, serão utilizados em uma ou mais dessas avenidas. Esses eram os meus destaques iniciais, as minhas considerações preliminares. E agora eu fico aqui com meus colegas à disposição para o Q&A, né, sessões de perguntas e respostas, já agradecendo a participação de todos. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Lucas Marchiori, BTG Pactual. Pode prosseguir, Lucas. Olá, pessoal. Bom dia. Antônio, Daniel, time de RI, a todos. 2 perguntas aqui do meu lado, pessoal, que eu queria ouvir de vocês um pouco. A gente tem discutido isso muito com os investidores aqui. Eu queria ouvir uma atualização de vocês, né? Mas o primeiro ponto é sobre o andamento das negociações com a Maersk. Esse é um ponto, diria que vital ali, para a rentabilidade do Tecon Santos. Então, eu queria saber como é que está hoje
o processo de negociação com o Maersk, eventualmente, o que possa ser o prazo aí para a assinatura do contrato, e se eventualmente, caso o contrato aí demore para ser assinado, se vocês estariam eventualmente dispostos a negociar no spot com a Maersk, né, até o contrato ser assinado. Enfim, qualquer leitura que você puder dar para a gente aí sobre o contrato de Maersk seria importante, né, visão de tarifas e tudo mais. Tá? E a segunda pergunta, Daniel, aí se você puder dar uma atualização para a gente também sobre, você comentou agora aí no final da apresentação sobre os use of proceeds do follow-on, né, tem completado aí já quase 5, 6 meses da oferta. Queria que você pudesse atualizar para a gente o que é a expectativa de timing para a alocação dos recursos, né? A gente teve ali na verdade foram 4 leilões já leiloados pelo governo no final do ano passado. A Santos Brasil acabou não participando. Eventualmente essa era uma expectativa de que a Santos Brasil fosse participar. O que é o cronograma de vocês, só para a gente entender como que vai ser o deploy desse capital aí ao longo do ano? A gente está também para ter essa visibilidade aí, seria importante ter essa leitura aí. Tá bom, pessoal? Obrigado pelas respostas aí. Bom dia. Lucas, bom dia. Aqui é o Ricardo Buteri. Agradeço suas perguntas. Eu vou começar pela primeira, na negociação da Maersk, e na seguida eu já passo para o Daniel falar sobre a questão das expectativas de timing solicitado sobre o follow-on. Bem, negociação Maersk, você pediu uma atualização sobre timing e qual o status atual. Nós efetivamente enviamos a primeira proposta ainda em meados de novembro. Então, a intensidade da negociação está muito maior de lá para cá. As propostas, né, tanto a nossa quanto as propostas que vêm surgindo, estão sendo efetivamente analisadas por ambos os lados. E a nossa expectativa, Lucas, é de concluir ainda este mês, até porque o deadline do contrato atual é 31 de março de 2021. Particularmente sobre a sua segunda questão sobre ter possibilidade de ter uma tarifa spot, considerando a representatividade e o share das duas empresas envolvidas, tanto Santos Brasil, o maior operador do Porto de Santos principalmente, quanto a Maersk, nós efetivamente entendemos que o resultado aconteça ainda esse mês e que seja mantida uma relação de confiança já existente em ambos os lados. Então, nós estamos refinando a proposta semanalmente com reuniões junto à turma de procurement deles e estamos bastante confiantes que a vigência do novo contrato, de fato, vai ocorrer dentro do prazo esperado a partir de 1º de abril de 2021. Lucas, deixa eu pegar aqui a segunda parte da pergunta, que é sobre use of proceeds do follow-on, questões de M&A. Realmente houve leilões, né, 4 leilões. Nós estudamos e analisamos 2 deles, né, no Porto de Aratu, no estado da Bahia, um para granel vegetal, outro para granel sólido. Estudamos profundamente e entendemos que, no final, as nossas contas não apontavam para um retorno que a gente imaginava fosse extrair daquele ativo. Então, essa foi a razão até para a gente não ter entrado naquela rodada ali do final do ano, que aconteceu em, se eu não me engano, 18 de dezembro. Existem agora mais 4 leilões de líquidos que vão acontecer em Itaqui, né, programados ali para abril. A gente está seguindo aqui a mesma cartilha, estudando e analisando esse mercado de líquidos, a infraestrutura do Porto de Itaqui, questões de demanda, e a nossa intenção é, se os números e os riscos associados a esses leilões forem palatáveis a Santos Brasil, a gente pretende se posicionar. Vai depender, de novo, questão aqui de risco-retorno. E tem outras frentes aqui abertas pela companhia, essa muito mais sensíveis de serem discutidas, porque da própria natureza do M&A requer uma certa discrição até que algo possa
materialmente ser divulgado ao mercado. Mas a companhia está firme nessa agenda. Assim, é uma das agendas dominantes do exercício de 2021. Então, há uma expectativa real, né, de que parte dos recursos, ou todos os recursos, aí vai depender da operação das transações, sejam utilizados ao longo aqui de 2021. Né? Isso não é escrito na pedra, porque são diversos fatores e diversas variáveis que influem em negócios tipos de M&A. Mas a expectativa nossa, e assim, tem muito foco, muita energia aqui do management em crescer o negócio por essa via também. Tá? Não, ficou claro, Daniel, Buteri, obrigado. Se vocês me permitirem só um follow-up na primeira resposta do Buteri ali na questão do acordo, dos acordos comerciais em Santos, principalmente da Maersk. Buteri, assim, o que tem sido, assumindo aí, né, Maersk representando seus quase 70%, 60% do terminal, isso dos outros contratos, né, vamos dizer, dos restantes aí 30%, 40% dos contratos que não são Maersk, o quanto que você tem conseguido repassar de preço nos contratos que você já assinou, vamos dizer ali, desde setembro, outubro para cá, até agora aí, começo de março, com os outros armadores ou com os outros clientes? Quanto que você tem conseguido repassar de aumento de preço, só para a gente ter uma ideia aí do quanto que está defasado o preço em Santos, aí para a gente ter uma magnitude aí. De novo, obrigado pelo follow-up. Lucas, obrigado pelo adicionário da pergunta. Recordando um pouquinho o passado, na verdade, nós tivemos uma grande renegociação de contratos no primeiro trimestre de 2020. Então, esses contratos, eles foram renovados por 1 e até 2 anos, onde os prazos começam a vencer agora no primeiro trimestre. Então, quanto aos armadores que não são Maersk, que é a sua pergunta, nós agora vamos iniciar um ciclo. O primeiro foi agora na última quinzena de fevereiro, de contratos que estavam vigentes pelos últimos 12 meses, que nós iniciamos a negociação agora. Então, há previsões, sim, de fazer os reajustes necessários anuais, que nós temos aqui orçados, mas eles só vão efetivamente iniciar a partir agora de março em diante. Então, nós não tivemos, de setembro para cá, nenhum contrato que foi vencido nos últimos 12 meses. Eu gostaria de complementar, Lucas, aqui é Antônio Carlos, tudo bem? Tudo bom, Antônio? A gente tem agora em Santos um momento muito diferente do que a gente teve anteriormente, né? Acho que os armadores, eles utilizaram muito bem, né, da situação, né, do desequilíbrio entre oferta e demanda, mas agora a situação está normalizando e Santos está voltando ao preço de mercado, né? Preço de mercado de Brasil é preço de mercado de mundo, né? Terminal de container tem uma dinâmica muito parecida em todos os países. Então, o momento agora é um momento, digamos assim, de recuperação de preço. Isso já está acontecendo desde o ano passado e vai seguir acontecendo. E, assim, a gente tem muita capacidade ainda no Tecon Santos, então o porto não vai passar por nenhuma interrupção de qualidade de nível de serviço, porque a gente está, digamos assim, botando capacidade à disposição dos armadores e o preço vai voltar a preço de mercado. Então, assim, a gente não tem como divulgar os níveis de negociação, para onde a negociação está indo, por questões óbvias, né? As negociações são muito difíceis, muito sensíveis, existe concorrência, a gente tem um Embraporte com capacidade ainda, mas assim, eu diria que o cenário hoje é um cenário de recuperação de margem e recuperação de volume para o Tecon Santos, e que ao longo dos próximos anos a gente vai assistir um crescimento de volume no Tecon Santos acima do crescimento de mercado do porto, porque a maior parte da capacidade disponível está nas nossas mãos, e uma recuperação de margens para nível de mercado do Brasil, né? Então, assim, acho que essa é a figura, e a gente está fazendo isso com disciplina, muito cuidado. O momento agora é um momento de reequilíbrio de contrato, essa é a tônica da negociação de curto prazo, né?
E lógico, né? E vem junto, após essa data aí crítica de 30 de março, a gente vai continuar a tentativa de construção de um contrato de mais longo prazo, mas isso vai levar tempo. Mas assim, o interesse mútuo entre Santos Brasil e Maersk, que é muito grande, acho que ambas as empresas se beneficiam muito de uma relação conjunta, a gente aproveitando do volume deles e eles aproveitando da nossa grande capacidade em Santos. Ótimo, pessoal. Ficou claro aí. Obrigado pelas respostas. Bom dia a todos. Nossa próxima pergunta, Vitor Michalsak, Bradesco BBI. Pode prosseguir, Vitor. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up da pergunta do Lucas, né, com relação ao contrato da Maersk. Se faz sentido a gente considerar também, né, que não é só uma renegociação da tarifa base, né, de movimentação do container, mas se também tem discussão com relação à tarifa ou receita acessória, né? E a segunda pergunta, como o Daniel mencionou, né, na apresentação, sobre o processo de homologação da Marinha, né, para o Porto de Santos receber, aumentar o calado e receber os navios de maior porte, se todos os terminais têm calado para receber esse navio. Obrigado. Vitor, bom dia. É o Ricardo Buteri aqui novamente. Obrigado pela sua pergunta. A negociação da Maersk tem realmente uma questão de capilaridade que abrange todos os serviços que nós prestamos para eles. Então, o principal neste momento é nós entendermos que tipo de demanda, que nível de serviço e preparação a Maersk pode querer, além do que ela já tem hoje, e nós temos uma tabela precificando cada um desse tipo de serviço, cada uma dessa necessidade adicional que ela possa requerer de nós, olhando de agora para frente. Então, quando você pergunta de tarifa de receitas acessórias, é uma negociação bem abrangente, com nível de tabela que envolve não só o box rate, como cabotagem, transbordo, serviço de armazenagem, free time, overtime. Então, quer dizer, todos os serviços e receitas acessórias são negociados neste único contrato que tem vigência até 31/3. E o nosso papel, Vitor, é continuar evoluindo no nível de serviço, na eficiência operacional e poder dar a flexibilidade comercial que a Maersk tanto exige, dado a quantidade do nível de serviços regulares que ela tem aqui conosco no Brasil. Mas, resumindo, todas as tarifas e todas as receitas acessórias estão sendo negociadas neste novo contrato. Muito obrigado. Vou passar a palavra para o Sepúlveda sobre o calado. Vitor, bom dia. Essa aprovação recente do navio 366, são navios que chegam até 13 mil teus de capacidade, ele, no futuro próximo, vai ter grande impacto na logística da costa, né? Eu acho que você levantou bem esse ponto. Isso privilegia o Tecon Santos. O projeto nosso de 1,7 bi de investimento, ele tem esse navio como navio tipo. Então, nós poderemos operar 3 navios de 366 metros simultaneamente. E nosso calado plenamente adaptado a esse tipo de navio. A gente já tem 2 berços prontos e um berço em obras de aprofundamento para poder receber esse navio. Esse navio também vai demandar mais transbordo, mais feeder, mais cabotagem, ele vai escalar menos portos na costa. Então, assim, o maior porto, o Porto de Santos, é o que mais vai se beneficiar em volume por causa desse navio. Sobre os outros terminais também utilizaram esse navio como navio tipo. A BTP pode operar 2 navios de 366 ao mesmo tempo e Embraport também pode operar 2 navios 366 de 366 metros ao mesmo tempo. Então, acho que o porto está pronto, está preparado, já tem um projeto novo de dragagem para aprofundar mais o canal e fazer com que esse navio use plenamente a sua capacidade em Santos. Hoje o porto tem
14,20 de profundidade na pré-mar, esse navio pede de 14,50 a 15 metros, né? Então, essa adaptação vai ser feita, mas se esse navio quisesse hoje ir ao porto, já poderia ir. Com escalado, ele já faz isso, por exemplo, na costa oeste da América do Sul. Esse navio já escala Chile, Peru, e escala com calado por volta desse número aí, 14,20, 14,30. Então, a gente está aqui, estamos na expectativa, não tem anúncio ainda, mas todos os armadores estão estudando, e eu acredito que o tráfego da Ásia seja o primeiro a empregar esse tipo de embarcação. Ótimo, obrigado. Lembrando que para fazer uma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Para retirá-la, pressione asterisco 2. Novamente, para fazer uma pergunta, digite asterisco 1. Nossa próxima pergunta é de Joseph, da Morgan Stanley. Pode prosseguir, Joseph. Obrigado, bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo call. Comentaram agora sobre a normalização do mercado e teve uma reportagem na prensa internacional alguns dias atrás comentando sobre quanto a pandemia tem causado disrupção no mercado de shipping global, aumentando o custo e até com possíveis implicações para a recuperação global econômica. E também mencionou que armadores estão privilegiando as rotas mais rentáveis, tipo Ásia aos Estados Unidos. Então, minha primeira pergunta é se vocês, de fato, estão enxergando essa disrupção e quanto isso eventualmente poderia ter implicações, caso sim, quanto poderia ter implicações para a evolução do volume no começo de 2021 e ao longo do resto do ano, se de fato é uma questão. E minha segunda pergunta seria se vocês poderiam nos atualizar sobre seus esforços legais para realmente ter um ajuste do contrato de Imbituba, se tem tido alguma evolução nesse esforço. Obrigado. O esforço de ter um reequilíbrio lá. Bom dia, José. Muito obrigado pela sua pergunta sobre a questão de volume, disrupção e algumas origens especificamente. O que nós podemos dizer nesse momento? Nós tivemos um quarto trimestre de hoje extremamente árduo, trabalhoso, extremamente significativo. Então, nós tivemos uma combinação entre o peak season tardio, com uma recomposição de estoques no Brasil, e associado a isso, um aumento da retomada do consumo a partir do final do terceiro trimestre. Então, esse reaquecimento da atividade econômica, depois de ter passado a fase mais aguda das medidas de quarentena e lockdown no país, impulsionou significativamente setores como automobilístico, químico, farmacêutico e principalmente bens de consumo. Esses segmentos são grandes importadores de insumos. Então, de fato, teve uma relação dos serviços vindo da Ásia na importação acima do esperado na retomada da economia. Então, essa é a primeira fotografia que eu quero te dar, retomando ao quarto trimestre de 2020. Vale a pena ressaltar também, porque já é um dado público da Companhia Docas do Estado de São Paulo, a SPA, que isso não foi pontual. Então, quando nós olhamos janeiro de 21, o Porto de Santos, em volume, cresceu 10%, enquanto o Tecom Santos, a Santos Brasil, teve um incremento somente na importação de 22% e no total do volume de 22%. Ou seja, a Ásia, após a sua retomada da produtividade, toda a operacionalidade na eficiência pós-pandemia a partir de maio para cá,
vem de uma forma pujante, abastecendo todas as demandas globalmente sendo solicitadas, e isso é uma tendência que está comprovada no quarto trimestre e que começou o ano de 21 com uma realidade dos fatos baseado nessa recomposição de estoques e nesse nível de extra loaders que nós temos realizado principalmente da Ásia. Então, sobre volume, sobre o que nós estamos vivendo, sobre o que efetivamente aconteceu no final de 20 e de janeiro, isso é o que nós podemos te passar sobre a origem da Ásia, ou seja, a retomada do estoque e realmente de uma tendência aí de crescimento, como vivemos já e temos esse dado oficial da SPA de janeiro de 21. Josh, eu vou complementar o que o Ricardo falou. Primeiro, você comenta que os armadores estão privilegiando o tráfego mais rentável, né? Ásia, América, Ásia, Europa. Eles fazem sempre isso, tá? E acho que os governos injetaram muita liquidez, tem muita volatilidade em crescimento de PIB, em crescimento de país, e isso tem gerado, digamos assim, um estresse muito grande nos canais logísticos, né? Então, a gente tem aumento de frete, um momento assim de muita volatilidade. Agora, as economias estão crescendo e o comércio exterior cresce sempre proporcionalmente ao crescimento de PIB. Hoje, sem muitos múltiplos, né, houve fase em que o comércio exterior crescia 2 vezes mais do que o PIB global. Hoje esse número está muito correlato, então eu acho que essa é a melhor relação hoje de acompanhar o crescimento de comércio exterior. A gente vai continuar com estresse nos canais logísticos, volta e meia vai faltar container em algum tráfego, a gente compra muito equipamento, né, muita parte para manutenção, estamos sempre fazendo muita obra, a gente nota que seguidamente tem faltado insumo para reparar equipamento, então tem muita pressão na ponta de compra de equipamento para logística neste momento no mundo. Então, assim, e existe também uma mudança de comportamento, né? Eu acho que o comércio online, ele não afeta tanto o marítimo, mas afeta as pontas, né? Então, tem uma mudança de comportamento da sociedade gerada pela pandemia. E tudo isso acaba estressando mais os canais logísticos. Eu acho que isso vai continuar ao longo de 2021. A gente tem vacinação em diversos países, mas a pandemia continua aí, continua forte, continua afetando a vida da sociedade. E eu acho que a expectativa da gente é que o comércio exterior aqui para a costa leste da América do Sul, no que diz respeito ao tráfego de contêineres, vai ser muito mais forte esse ano do que foi o ano passado. Essa é a nossa expectativa. Perfeito, obrigado pela resposta bem detalhada. Josh, ou Daniel Pedreira, deixa eu só te atualizar os nossos demais participantes sobre os esforços legais relacionados a Imbituba, que foi a sua segunda pergunta. Nós temos, todos acho que aqui sabem, nós tramitamos administrativamente com esse pleito, né? Cujo, apesar de diversos pareceres favoráveis, no fim do dia ele não foi bem sucedido. Diversos pareceres técnicos, né, favoráveis ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de Imbituba. Então, a Santos Brasil está no judiciário para ter esse direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato reconhecido. Nós vencemos, digamos assim, a primeira batalha. Então, temos a concessão da tutela do judiciário para garantir o não pagamento da MMC, né? Isso tem um efeito caixa importante, apesar de continuarmos provisionando no resultado o pagamento, né? Então, temos boas perspectivas de um resultado satisfatório no judiciário, né? No tempo que é do judiciário, esse tempo é sempre muito difícil para qualquer litigante precisar, né,
quando se encerra isso, mas nós temos esse resultado favorável. O que nós queremos aqui é simplesmente ter reconhecido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, porque foi desequilibrado por fatos imprevistos, imprevisíveis da companhia, e que seja atualizada a curva de demanda de acordo com o plano mestre divulgado pelo Ministério de Infraestrutura. É isso que a Santos Brasil persegue. Tá? Então, continuamos aqui na nossa batalha de judiciário, e esse é um outro tema regulatório. Aliás, eu te diria que é o único tema regulatório remanescente do portfólio atual, dado que prorrogações antecipadas, rescalonamentos de CAPEX foram já endereçados. Esse é um outro grande tema também que exige aqui do management muito foco, muita atenção, porque tem criação de valor aí para extrair. É isso. Maravilha. E se puder só fazer uma última pergunta bem rápida, e desculpa se vocês já endereçaram isso, entrei no call um pouco atrasado, mas no lado do TEV teve esse resultado bastante favorável em termos de volume, mas teve também esse aumento expressivo nos custos com movimentação. Poderiam comentar essa evolução, só para entender um pouco melhor o que aconteceu? Obrigado. O TEV volta, né, com uma movimentação muito forte no último trimestre, em comparação com ali aquele auge de depressão gerado pela pandemia. E, digamos assim, ele tem uma influência muito grande de custo variável, né? A maioria dos custos do TEV são custos variáveis. Nós tivemos também um aumento significativo da tarifa portuária que impacta no custo de operação dos veículos. Mas assim, eu acho que a indústria automobilística ela normalizou a partir do final do ano, né? A gente teve uma queda muito grande no segundo e terceiro tri e digamos assim, eu acho que agora o TEV segue normal, segue com esse nível de movimentação que o Brasil tem utilizado ali em Santos para veículos, na casa dos 20 mil veículos, 15 mil, 20 mil veículos mês. E, digamos assim, nesse patamar de custo que a gente tem aí hoje. Nós não teremos nenhuma surpresa maior, isso foi mais ajuste de contrato do ano passado. Perfeito, de fato parece realmente uma certa normalização, e quando você olha a evolução do trimestre em si foi expressivo, mas olhando anualmente foi um patamar mais estável, de fato. Perfeitamente, Josh. O que só para fechar aqui, para não ter dúvida, a movimentação em 2019, no quarto tri de 2019 no TEV, 2019 isso, foi baixa, né? Muito deprimida. Já 2020 nós tivemos um movimento, um volume absolutamente atípico até, né? Inesperado para essa época do ano, mas que veio puxado, né, por tudo que nós já explicamos aqui, pelo aquele efeito tardio da sazonalidade que aconteceu no quarto tri. Essa movimentação muito maior que puxa esse custo, né? Mas é o que você bem notou. Quando você olha no consolidado do ano, ele está absolutamente em linha com 2019, até relativamente abaixo, se não me engano, 1,5%. Perfeito. Só queria confirmar de fato que não tinha nenhum fator extraordinário lá. Obrigado. Josh, apenas um complemento, já que nós estamos falando de TEV, o fato extraordinário que teve, de fato, já acontecendo a partir de janeiro deste ano, a nova demanda da importação da Ford, que nós estamos fazendo com um novo contrato lá neste terminal. Então, realmente, o que nós entendemos é que é um efeito
é positivo para este ativo, dado a demanda que nós estamos já realizando. Lembrando que para fazer uma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Nossa próxima pergunta é via web, Rodrigo Munhoz, investidor. Vimos nos últimos períodos um crescimento no saldo de contas a receber da companhia. Quais os motivos e quais os planos de ação para combater essa questão? Olá, Rodrigo. Daniel Pedreira. O saldo de contas a receber, ele tem crescido porque o volume de vendas tem aumentado, né? Então, esse estoque, né, digamos assim, esse saldo cresce à medida que o volume de vendas da companhia também aumenta. Então, é para e passo a isso. Mas, para dar um pouco mais de cor aqui, quando você tem duas coisas aqui interessantes para olhar. Um é a qualidade dos clientes da Santos Brasil, né? É um business B2B, em que a companhia interage com clientes muito sólidos do ponto de vista financeiro. Então, quando você olha os armadores, são grandes grupos econômicos. Quando você olha os nossos principais clientes na ponta da armazenagem, são igualmente grandes clientes. Então, o risco de inadimplência aí é baixo. A gente até conseguiu recuperar muito desse saldo de PCLD em ações aí do financeiro com comercial em 2020. Então, esses recebíveis são absolutamente controlados. E na nossa questão aqui da Santos Brasil também, esse é um outro ponto para olhar, que são sempre aquelas discussões com os terminais retrofandegados, né? Tem algumas questões litigiosas em relação à entrega imediata. Isso também distorce um pouquinho esse saldo. Tá? Nossa próxima pergunta, Marcelo Aguiar, Leblon Equites. Pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta e pela oportunidade. Parabéns pelos resultados do trimestre. Seriam duas perguntas inicialmente, uma um pouco mais estratégica. Saiu notícia recentemente de que o Ecoporto, né, a concessão não foi renovada automaticamente e ela vem, se não me engano, acho que nos próximos 2 anos. Só queria entender um pouquinho a visão de vocês. Enfim, o Ecoporto voltando ali para o regulador, né, e o Sabot, né, que está com contratos precários. Só a visão de vocês, o que pode acontecer ali com esses ativos e como isso pode afetar a competitividade da Santos Brasil e do Porto de Santos para containers. Né? Eu sei que está muito cedo, tem muitas conversas ainda para acontecer, mas só queria ver um pouquinho de vocês, a sua visão estratégica e quando, se esses terminais virarem containers, eles estariam operacionais na visão de vocês. E minha segunda pergunta, voltando à discussão da máscara, que é o tópico aí do mês, não tem como não ser, entender um pouco essa questão do impacto cambial, aí, como né, o impacto cambial está entrando nesse contrato, né? Porque a última vez que vocês fizeram contrato com eles, né, se não me engano, ali foi no início de 2019, o câmbio estava ali 3,80, né? Agora a gente está um câmbio de 5,40. Então, só o impacto cambial a gente tem quase 45%, né, de desvalorização cambial do último contrato de vocês para cá. Então, entender um pouco aí como que o impacto cambial está na negociação e também a questão do prazo, né? Só para, de acordo com que a conversa tem avançado, vocês acreditam que o contrato de vocês será de 1 ano ou será um contrato, né, mais longo prazo, já com patamares de aumento por ano? E se for de 1 ano apenas, se vocês veem de alguma forma isso como um risco aí a gestão do terminal, olhando para 2022? Marcelo, bom dia, aqui é Antônio Carlos. Sobre o Sabot e sobre o contrato do Ecoporto,
Isso tem sido uma prática em Santos, né? Os últimos 4 contratos que venceram não foram prorrogados. Então, a autoridade portuária está, digamos assim, rearranjando os terminais, né? Tentando agrupar terminais para fazer empreendimentos maiores para proporcionar ganho de escala, eficiência e redução de custo para o comércio exterior. O Sabuó é a última área disponível no Porto de Santos, a área assim com jeição de brownfield, né? Você tem outras áreas, mas assim, o desenvolvimento das outras áreas que tem são greenfield, assim, de custo altíssimo, principalmente em função do acesso ao rodo ferroviário. Então, o Sabuó é a última área, é uma área que já estava no PDZ anterior para containers e carga geral, tinha um espaço lá que era usado para veículos e ela usava também, o berço também era utilizado para fertilizante descarregado em trânsito. Nós temos 2 áreas no Sabuó, nós ganhamos leilões, são leilões de curto prazo, né, para exploração a curto prazo. Ficamos muito impressionados com a demanda que aquela região tem para carga de projeto. Carga de projeto é o seguinte: uma indústria quer ampliar seu parque industrial, sua área, seu tamanho, sua capacidade, ou quer renovar seus equipamentos. Então, essa carga não vem container, vem navios especiais, são cargas assim de dimensões muito grandes. E esse é o único espaço que tem em Santos para esse tipo de carga. Acreditamos que isso será preservado para o bem da indústria paulista, né? Outra carga que tem muita demanda ali no Sabuó, que demanda muita capacidade, é fertilizante, porque você não tem outro espaço para descarregar fertilizante. A gente tem muita soja, muito milho em Santos, e o caminhão volta vazio. Então, em vez de voltar vazio, ele pode voltar com fertilizante. A ferrovia está se preparando para levar fertilizante, a Rumo tem 100 milhões de capacidade descendo a serra, e seria muito bom ter frete de retorno para o trem, né? Agora, na visão da gente, da Santos Brasil, a melhor utilização para o Sabuó seria carga de projetos, fertilizante, e se aumentar o terminal de contêiner que lá está, ao invés da opção 2, que seria de fazer mais um terminal de contêiner médio ali no Sabuó, né? Por que isso? Por que a gente acha que seria melhor aumentar os terminais de contêiner existentes ao invés de criar mais um? Porque a logística pede isso. A gente tem um movimento síncrono, que é o movimento do navio 366 e da BR do Mar. Isso vai aumentar a demanda por transbordo e a demanda por conectividade. E você só consegue conectividade com terminais grandes. Um terminal que abrigue vários serviços da mesma linha para que ela consiga conectar com o feeder. Então, isso tudo está na mesa. A autoridade portuária está estudando o terminal de contêiner lá, como seria esse terminal lá, o tamanho e tal. A gente não sabe ainda como é esse projeto, não viu. Está no início esse estudo. É uma possibilidade, difícil de avaliar agora se eles vão optar para olhar mais para a carga, para o mercado, o que o mercado de São Paulo e da região centro-oeste pede, ou se para um rearranjo e maior retorno para a autoridade portuária. Vai ficar pelo meio aí dessas 2 decisões. Nós acreditamos que Porto deva ser utilizado como instrumento de política pública, né? E se seguir essa lógica, eu acho que essa divisão de criar terminais de contêineres maiores, casados com a estratégia da BR do Mar e do navio 366, a gente acha que funcionaria melhor. Agora, se optar-se por um terminal médio ali, você me fez essa pergunta também, eu acho que o timing, a melhor hipótese a essa altura, de modelagem, de estação, construção, seria licenciamentos, né? Eu acho que você não consegue botar isso em pé em menos de 5 anos, é o que a gente tem visto aí, nos levaria aí até 2026, 2027. Então tem esse período aí de desenvolvimento aí para esse projeto, mas não está nada certo ainda, é uma possibilidade. Você perguntou sobre o câmbio, né? Olha, digamos assim, Santos está tão fora do mercado que você pensar em câmbio em 40% não resolve. Eu acho que Santos está muito fora do mercado, o mercado do Brasil e o mercado do mundo está muito acima do que Santos pratica hoje. É lógico que o câmbio tem impacto, e não tem impacto só
na desvalorização, né? Ele tem impacto na compra de insumos. Então, essa valorização do dólar frente ao real tem forte impacto quando você, por exemplo, compra um guindaste para atender esse novo navio 366. E, seguramente, isso afeta o equilíbrio econômico. E aí, a nossa estratégia, você perguntou também sobre o longo prazo. Ela tem duas pernas. Tem a perna de curto prazo, que é reequilíbrio do contrato, para que a gente consiga manter a nossa operação sustentável. Nós, em momento nenhum, mexemos com o nível de serviço. O nível de serviço na Santos Brasil é uma coisa assim, imutável, fixa. A gente sempre trabalha para manter ele, sempre desafiar os concorrentes com um nível de serviço muito alto. A gente manteve isso mesmo com preço baixo, mas a gente precisa de geração de caixa robusta para manter o que os armadores precisam. O navio 366 ele pede muito investimento em tecnologia, infraestrutura. E eu acho que isso está sendo equalizado, muito bem equalizado com os nossos clientes, né? E aí você falou em contratos de longo prazo. Eu acho que é inevitável a gente ter um passo seguinte. Isso não vai ser resolvido nessa negociação agora de março, porque ela é complexa, a gente tem que estudar mais qual é a lógica dos armadores, mas já está na mesa, é uma negociação que segue em paralelo e deve acontecer ao longo do ano. Então, a gente deve sair com a negociação de preço agora, de muito para o ano de 2021, 21, 22, e, em seguida, um estudo de uma parceria mais abrangente, de longo prazo, entre o maior operador de contêineres do mundo e o maior operador de contêineres do Brasil. Eu acho que é uma coisa sinérgica, faz todo sentido, e eu tenho certeza que a Santos Brasil mesmo que vão encontrar um caminho aí que gere riqueza para os acionistas das duas companhias. Obrigado. Se eu puder, só mais um follow-up, desculpa aí monopolizar esse final de call. Vocês falavam sobre a performance de janeiro, né? Subiu 22% ano contra ano. Se você puder passar um guidance aí do que foi em fevereiro, se continuou nesse ritmo, como está as escalas para março, se vocês estão vendo, só para entender como está, né, evoluindo o seu pipeline, apesar dessa grande volatilidade do câmbio, né, que historicamente tende a ter algum impacto, né, nas escalas, né? Olha, a gente não tem como passar para você fevereiro ainda, porque ele não foi divulgado publicamente, né? E a gente não poderia falar dos números, mas eu posso lhe dar assim uma visão do porto. A gente tem assim o nosso maior concorrente, que é BTP, já sem capacidade, e tem o Tecon Santos com muita capacidade, né? E um PIB crescente igual a comércio exterior crescente. Então a nossa expectativa é de crescimento do Porto de Santos e do Tecon Santos crescendo mais do que o Porto, porque ele terá capacidade, ele terá força de gravidade para atrair a maior parte do crescimento do Porto por uma razão lógica. A gente tem assim, o terminal ainda com capacidade, a gente ainda tem equipamento descomissionado, a gente até antecipou o recomissionamento de equipamentos que estavam parados, a gente está botando capacidade na frente do mercado, que é para justamente conseguir absorver todo o crescimento. Então, eu acho que a gente entra num ciclo agora muito positivo para o Tecon Santos. Eu acho que aí, se você acompanhar as estatísticas do Porto, que são públicas, você vai ver claramente ali, a partir desse momento, um descasamento entre crescimento de Tecon e crescimento de Porto, em função desse fato. Eu acho que esse é o grande ponto importante para a agregação de valor da companhia. Obrigado, pessoal. Lembrando que para fazer uma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Novamente, para fazer uma pergunta, pressione asterisco 1. Nossa próxima pergunta via web, Orlando Mansur, FCMP. Sabemos que as cotações do dólar possuem um impacto no volume de cargas importadas e em receitas da companhia. Como aparentemente as cotações no patamar acima de R$ 5 devem ficar ainda no médio prazo,
Que ações a companhia está fazendo para mitigar este impacto? Talvez aumentando exposição nos serviços de logística e cargas de exportação? Bom dia, Orlando. Obrigado pela pergunta. Aqui é o Ricardo. Olha, é o seguinte, na questão de cotações de dólar, do patamar acima de 5, nós já estamos vivendo esse patamar acima de 5 há algum tempo. Então, o que nós temos aqui na área comercial? Nós temos uma área de pricing estruturada, nós temos uma área de inteligência competitiva que efetivamente consegue enxergar e usar um BI, né, muito Business Intelligence, para saber exatamente como que estão as cotações do mercado, do Porto de Santos, dos concorrentes, e principalmente como que os serviços de logística, seja de exportação, importação, armazenagem, estão se comportando diante a capacidade que o Porto tem de receber toda essa demanda e o nível de serviço. Então, o que eu posso te garantir é que mensalmente nós temos uma visão de um cost to serve, cliente a cliente, CNPJ a CNPJ, à luz do que internamente nós temos dos nossos custos versus nossas margens e à luz do que, comparativamente, o mercado vem se posicionando. Então, essa questão de patamar do dólar de R$ 5 faz com que nós tenhamos todo esse tripé entre pricing, inteligência competitiva e área comercial, se falando 100% do tempo, para poder fazer, quando necessário, os ajustes contratuais, seja em cargas de esportes ou seja em cargas de longo prazo. Lembrando que para fazer uma pergunta, asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, digite asterisco 1. Para fazer uma pergunta, digite asterisco 1. Para retirar sua pergunta, pressione asterisco 2. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Pessoal, muito obrigado pela participação, pela presença. É sempre bom estar com vocês. Espero revê-los na próxima teleconferência com o mercado. E um abraço aqui em nome da diretoria. A teleconferência da Santos Brasil Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.